Mulher 4.0. Mais respeito. Mulher 4.0. Edição especial do Mulher 4.0, hoje com convidadas aqui no estúdio da Nova Brasil e também a Aline Dini, que está sempre com a gente aqui no Mulher 4.0. Tudo bem, Aline? Tudo jóia? Hoje a gente vai falar sobre boy dodói. Se você não sabe bem o que é isso, fique aí que a gente vai explicar melhor. Na verdade, quem vai explicar são as nossas convidadas. Estão aqui a Carol Ito, que é quadrinista, jornalista e uma artista também que ilustra esse livro Boy Dodói. Tudo bem? Uma das 11 artistas. Tudo bom? Tudo jóia, obrigada pelo convite e vamos bater esse papo. Bebel Abreu, que é arquiteta, editora da Bebel Books, também uma das editoras, as 3 são editoras desse livro, e que, inclusive, fez a curadoria também junto com as meninas. Tudo bem, Bebel? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. A gente está a pleno vapor aqui na campanha de financiamento coletivo. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês. É isso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E quem está de forma remota, mas também vai participar dessa conversa, é a Elô D'Angelo, que é quadrinista e também uma das 11 artistas que ilustram o livro Boboy, eu ia falar. É que é difícil, né? Boy Dodói, histórias ilustradas sobre masculinidade tóxica. Aline, toca aí. É, isso aí. E aí, falando de masculinidade tóxica, pra gente é um tema bem recorrente, né? Mas acho que a gente já pode começar por aí, né? De onde surgiu a ideia de falar sobre isso? E, afinal, o que é a masculinidade tóxica aí na visão de vocês, né? Bom, esse projeto, ele nasceu... Já é um projeto coletivo, né? A gente vai reparar isso em todas as etapas, os aspectos dele. Mas ele nasceu de uma conversa entre nós 3, né? Eu, Carol e Elô, no Festival de Quadrinhos de Belo Horizonte, ano passado. Bom, é muito comum, né? As mulheres, tanto os homens, contarem sobre os seus relacionamentos, o que deu certo, o que deu errado. E aí eu fui e falei, gente, tô cansada desse monte de boy dodói, o pessoal não é possível, faz só coisa errada, gente, não sabe se relacionar. E aí o nome soou assim, Um chamado. Um chamado, assim. Aí a gente falou de tantas coisas, falou, gente, dá um livro isso aí, não foi, Carol? Na mesma noite a gente já foi lembrando de várias histórias que a gente mesmo passou, ou de amigas, né, que contaram. De histórias, assim, que beiram absurdo mesmo, né? Não só de relacionamento abusivo, mas de uns vacilos, assim, muito bizarros, né? E aí percebemos a potência, né, de falar sobre isso e do quanto essa vivência é muito comum entre nós, né? Oi, Lô, fala um pouquinho pra gente dessa masculinidade tóxica, o que é. E vocês receberam muitas histórias? Então, a questão da masculinidade tóxica, né? É um jeito que os homens cis são criados, eu acho, na nossa sociedade patriarcal, né? Que é aquela coisa, desde homem não pode chorar, não pode ter acesso aos seus sentimentos, até ele não consegue se relacionar de uma forma saudável, assim. Tá sempre trocando de parceiro, né? Tá sempre... não valorizando quem tá com ele, tratando como se fosse um objeto, né, maltratando, isso só o básico mesmo. E foi isso que a gente discutiu nesse dia que a gente criou, que a Bebel criou o termo boy dodói, né, e a ideia desse livro é essa, é a gente falar sobre a masculinidade tóxica, tanto para quem tá passando, quem é vítima, né, quanto para quem exerce essa masculinidade. E muitas vezes sem o conhecimento, né? Sem a consciência, vocês acham, de que exerce? Sim. Estrutural, né? É muito estrutural. Tá enraizada, a pessoa nem Muito. percebe às vezes, né? Mas aí como que foi, né? Das histórias de vocês, todo mundo viu que tinha história ali que rendia livro, né? E como que foi pensar em abrir, né? Em ouvir novas histórias? Quais recortes vocês fizeram também, né? Porque eu imagino que tenha... umas muito engraçadas, mas tem algumas que tocam em feridas mais profundas. Como que vocês fizeram essa curadoria? A gente, como eu falei, a gente estava pensando se ficava no nosso universo mais restrito, mas a gente entendeu que isso é uma questão, de fato, é uma dor de todo um grupo, né? Não é uma dor só nossa. Então, a gente decidiu abrir uma chamada, a gente anunciou no Instagram, divulgou também entre as pessoas próximas, para ouvir. Então, a gente abriu esse espaço de escuta. No primeiro dia, a gente teve mais de 200 histórias. Uau! E a gente falou, nossa, gente, como não fazer... vai dar conta de ler, né? Temos um ponto aqui muito forte. E aí, a gente recebeu 307 histórias ao final da convocatória.
E aí, quando cada uma de nós leu um terço, mais ou menos, né, do volume de texto, foi até engraçado que a gente percebeu que as histórias que eu peguei, como a gente faz as coisas sempre meio em ordem alfabética para ajudar a facilitar, eu peguei as primeiras histórias, e eram aqui as histórias mais, assim, tipo, a pessoa estava esperando abrir a convocatória para escrever, né? E a gente entendeu, quando a gente fez essa seleção, que tinha alguns tipos, né, de situações. Então, um certo padrão de comportamento, né? E então a gente escolheu, no fim das contas, 11 histórias para entrarem no livro que representassem, né, esses vários comportamentos tóxicos que a gente vê por aí, né? E também a gente abriu não só para mulheres cis e trans, como para pessoas não binárias também, desde que elas já tenham se relacionado com um homem cis, né? Que é essa pessoa adoecida, né, pelo patriarcado e por essa masculinidade tóxica. Mas não é uma bandeira contra os homens. Jamais. Certo? A gente brinca que a ideia é que a gente, no próximo capítulo, o próximo livro que a gente fizer, a gente faça um livro chamado Boy Xodó. Brincadeira. Porque assim, a gente não está pretendendo, através desse livro, cancelar ninguém. Tanto que os nomes todos vão ser trocados. A gente está com uma assessoria jurídica bem caprichada para a gente proteger as pessoas que viveram as histórias, proteger até os caras que são os protagonistas dessas histórias. Mas não é sobre botar o dedo na cara de ninguém. A gente quer desenhar para ver se eles entendem que muitas coisas precisam melhorar, né? Desenhar literalmente. Exatamente. E outra coisa também que é importante de falar é que a gente tentou não focar em histórias que tivessem claramente assim uma situação de saúde mental debilitada. A gente recebeu algumas histórias assim, a gente teve a assessoria de uma psicóloga para ler junto com a gente, porque a gente não quer disseminar psicofobia aqui, a gente quer que os caras que são machistas, são os boys dodóis, né, que a gente chama de dodói porque é doente de patriarcado, né? A gente quer que eles leiam e entendam esses comportamentos ruins que se repetem tanto, e que eles façam meia-culpa, ou se eles não são boy dodóis, que eles possam falar para os amigos deles, né? E dar um toque ali pro cara. É isso, então vamos a elas? Vamos As a histórias? elas. Ou você quer perguntar antes? Eu Pode quero perguntar uma coisa. Se ao longo desse processo vocês tiveram algum olhar de algum homem ou não, a partir do momento que o livro for lançado, só que eles vão ter acesso a esse material, se teve alguma repercussão já ou se não, assim, o que vocês esperam disso? Oficialmente a gente não tem consultoria de um homem, mas na rede social a gente está soltando umas pílulas, né? Umas tirinhas menores, né? Sobre o tema. E a repercussão já tá, assim, bem intensa. Tá tensa. E tanto comentário de homem realmente, assim, achando o projeto nada a ver, ou se doendo, né, com o que a gente aponta ali. Tanto Boy dodói ali. quanto homens que estão falando, nossa, eu me identifiquei, eu era assim, não sou mais, procurei ajuda, tratamento psicológico, ou algo assim que me fez acordar para isso, assim. Então tá sendo bem interessante. Porque essa desconstrução também é esperada, né? Sim, a gente quer contribuir para isso. Esse não é um projeto para atacar demonizar ninguém. ninguém. Esse é um projeto para falar, gente, vem cá, entende aqui o que é. Né, o que vocês estão fazendo de errado. E assim, longe da gente achar que mulher não erra, não é isso. Mas homens, fiquem à vontade para fazer seu livro. Esse aqui é o nosso lugar de fala, Exato. sabe? A gente está botando muito empenho nesse livro, muitas pessoas trabalhando nele, mas para falar de uma dor que é de um grupo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu respeito muito, desse universo internetico, que falou assim, nossa, o projeto que vocês estão fazendo é muito importante. Imagina que daqui a 50 anos as pessoas vão olhar para trás e ver que na terceira década do século XXI, um grupo de mulheres se uniu para registrar, né, em desenho, em história em quadrinhos, uma dor que não era só delas, era de todas. Né? Uma dor que é contemporânea. Então, a gente está dialogando com o nosso tempo numa perspectiva otimista. Querendo melhoras, né? Exatamente. Querendo que a próxima geração não repita, né, certas coisas que causam sofrimento, né? E antes de entrar na história, como que as pessoas podem apoiar esse livro, já que é esse projeto coletivo que depende de financiamento, das pessoas apoiarem financeiramente, certo? Vou chamar nossa especialista em catarse aqui para responder essa pergunta, hein, Elô? Bom, quem quiser apoiar pode ir no catarse.me/boydodói.
O Catarse é uma ferramenta de financiamento coletivo, então quem quiser apoiar pode ir lá. Funciona mais ou menos como uma pré-venda. A gente tem pacotes de apoio, né, e de recompensas. Quanto maior o seu apoio, mais recompensas você ganha. Então, você começa ganhando livro digital e recompensas digitais a R$30, e vai aumentando. E quanto mais você der, né, de grana, mais coisas legais você ganha. A gente tem camiseta do Boy Dodói, tem eco bag do Boy Dodói, tem canga e, lógico, o livro físico. Né? Então, a ideia é que os leitores aí apoiem para que a gente consiga financiar o livro, a gente consiga imprimir o livro e também pagar todas as profissionais que estão envolvidas nesse projeto, que não somos só nós, né? Que também envolve as artistas, envolve a advogada, essa psicóloga, enfim. Muita gente está movimentando aí, então, por favor, apoiem a gente. E artistas de várias partes do Brasil, que é importante citar também, não é só São Paulo, né? Temos artistas de Belém, né? Belém, Recife, Salvador, São Paulo, Rio. Bom. Ai, quando isso aqui for ao ar, então, vai explodir de doação. Nossa. De doação, né? Tomara. De financiamento, né? Porque a pessoa tá comprando antecipadamente, como a Elô disse. E só, vamos... E aí, só uma coisa, é legal dizer também que mesmo que a gente atinja a meta, continua aberto o Catarse até o final, né? Que acaba mesmo no dia 6 de agosto. Então, assim, quem quiser apoiar até lá, pode continuar, mesmo que tiver batido a meta, porque daí a gente vai ter mais coisas legais para dar, vai, enfim, fazer coisas mais bacanas. Então, continuem aí. Nas metas estendidas, incluem também a doação para bibliotecas públicas de exemplares do livro e também para colocar a capa dura no livro para ele ficar mais lindo ainda. Vai ser um livro no formato 15,5 por 22 centímetros. A gente ainda está recebendo os desenhos, então não tem exatamente o número de páginas, mas aproximadamente 100. Legal. E vai ser impresso em 2 cores, né? Os desenhos vão ser impressos em um verde jade e um rosa magenta, assim, né? Vai ficar chique. Vai ser chique, né? E a edição é da Bebel Books, que é uma editora que já tem livros incríveis, belíssimos. É um produto que vale muito a pena. Maravilhosa. Muito bom. Então, vamos às histórias legal. que eu tô curiosa. Nossa, E eu, tô muito como mãe curiosa. de menino, ainda mais você falando, né, sobre essa... Como não criar bobóis, eu toda hora falo, boys, dodóis. Eu tô curiosa para saber algumas dessas histórias. A gente vai antecipar aqui para os nossos espectadores e ouvintes da Nova Brasil, algumas que vocês selecionaram. Eu sei que nem todas são muito fáceis de falar, né? Que são algumas bem pesadas, aliás, né? Quais que vocês selecionaram? Quem que vai começar? A gente quis trazer histórias bem diversas, né? Tem tanto histórias mais pesadas, né? Até de agressão, né? De abuso psicológico, manipulação, né? Os clássicos relacionamentos abusivos. E também histórias mais engraçadas, né? Mais bizarras, digamos assim. Então, a gente conseguiu formar um mix bem diverso, né? Nesse sentido. E a gente foi percebendo os padrões, né, de comportamento. Então, tem muita história sobre ghosting, que é uma coisa que não teve como ignorar, assim, da nossa convocatória aberta. Muita história sobre gordofobia, infelizmente, de casos de mulheres que só ficam com o cara no sigilo, né, do cara não assumir para a família, porque a pessoa não está dentro de um padrão estético inatingível. Muita história do homem que não sabe ver a mulher aparecer mais que ele, não sabe ver o sucesso da mulher, não sabe valorizar isso. Que mais? Tem histórias sobre a sobre a autoestima inabalável, né? Da história de um menino que se ofereceu para ir na casa de uma paquera dele. Dali a pouco o homem tira a roupa dentro do quarto e fica esperando a moça. Sendo que se eles nem tinham ficado... Assim, é muita autoestima, né, gente? Fala a verdade, para você achar que realmente que a menina vai pular, né, e nadar naquela piscina de prazer. Só pensando naquilo, Não, lógico. gente. Como? Essa é a do Peladão. Essa é a do Peladão, ilustrada pela Elô. Muito bom, Nossa muito bom. Senhora. Não, o melhor dessa história do Peladão, na minha opinião, é que é isso. Ele tira a roupa, aí a menina fica chocada, fala, não, acho que você entendeu errado. Aí ele bota a roupa, fala,
desculpa, entendi errado mesmo, não sei o que, fica mal. Aí ela vai tentar consolar ele pega, faz o quê? Tira a roupa de novo e tenta beijar ela de novo. Então, assim, autoestima delirante total. Mas isso mostra também como o repertório desse cara é pobre, né? Onde que Talvez ele aprendeu a única isso, maneira que ele gente? aprendeu de demonstrar alguma coisa foi tirando a roupa. Será que é isso? Pornografia, né? É, exatamente. Reflexo da pornografia. Que coisa. Bom, vamos lá. Qual outra, então? Vai, a Carol contar mais uma. Cada Tem uma o do conta. Almocinho. O Almocinho também é um clássico entre nós. Que é a história de um cara que chama a moça pra almoçar. Vamos almoçar, um date, almoço. E aí ela vai na casa dele, né? Aí enquanto eles estão lá conversando, ele fica olhando no relógio, tipo, vai dando a hora do almoço e ele olhando pra cara dela fala: meu, o que tá acontecendo, né? Aí quando dá, sei lá, meio-dia, ele fala: você não vai fazer o almoço? Quer dizer, ele convidou e E queria a que ela cozinheira fizesse. era ela. Só que E ela não sem sabia. avisar. E não é assim que ele fez as compras e que ele falou, então eu não sei cozinhar direito, mas veja, né, tem que... Não, ele já partiu do princípio que, por ela ser a mulher da relação ali, que ela que ia prover, entendeu? Se isso Então- era o primeiro encontro, imagina depois. Não era o primeiro encontro, eles já Socorro. estavam saindo. Ficando. Mas então, tá. assim, aí ele convidou ela pra ir na casa dele, e aí ela assim, nossa, legal, tá evoluindo aqui, vou né? na casa. Nossa, quem sabe eu vou conhecer a família. Aí chegou lá, viu que ele morava sozinho. Não, mora sozinho, independente, legal. Só que não, né? E assim, essa história, ela é engraçada e ela é inofensiva de uma certa maneira, né? Dentro de tantas outras que a gente recebeu. Mas ela mostra como o que esses caras têm na cabeça, sabe? Tipo, de realmente partir do princípio que é a obrigação da mulher. Hello! E o que ela fez? Aí a história acaba dele falando que você não vai cozinhar, né? A história acabou ali. Sim. Mas, assim, a gente quer acreditar que ela falou assim, tá Então. bom, querido, então tá, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau. Bom apetite pra você aí no seu prato vazio, né? Não sei o que é isso. Tem outra que é dessas inofensivas, porém não, né? Que é do creme, que é... que ela é bem o típico caso do menino que não se desprendeu da mãe. Então, ele tinha uma namorada e tal, e aí ele dá um presente pra ela de Natal, que era um creme da época, super famosinho na época e tal. Tipo, Victoria's Secrets. Ó o merchan aqui, patrocina a gente. Opa, foi mal. E aí ele dá esse creme pra ela, que ela queria muito. Só que aí, na hora que a mãe vê que ele deu um creme pra ela, ela fala, eu também queria esse creme. E aí, tem todos os contextos da mãe, que sempre quer tá junto no rolê, que sente ciúme da nora e tudo. E aí ele vai pra namorada e fala, eu vou ter que dar o creme pra minha mãe, você pode devolver? Depois eu te dou alguma coisinha. Mentira! Sim, parece mentira, mas... Gente, eu fico muito curiosa pros desfechos, né? E assim, não é aí? possível que tenha 300 roteiristas incríveis e super criativas. Tipo, você fala, não é possível que a pessoa inventou um negócio desse, sabe? Não, Mas a gente pediu histórias reais. Sim. Né? Isso pra gente era muito importante. E a gente tem material aí, acho que para uns 4 volumes, né? Fora a quantidade de gente que falou. 5, 20. Nossa Senhora. E aí, só que a gente já recebeu, assim, muitos pedidos. Posso mandar uma história? Muitos. Falei, gente, essa fase já passou. Quem sabe um novo formato, né? Algo para redes sociais aí, né? Quem sabe algo interessante. E acho que uma coisa legal também de a gente falar é que quando vocês separaram as histórias, as meninas estavam contando pra gente, elas não pegaram uma história única, aleatória, que aconteceu só com uma pessoa, né? Vocês também tiveram cuidado de ver se aquela história se repetia de alguma forma, né? Porque é isso, para não fazer esse recorte já, né? Tendencioso, né? É isso. Elô, conta uma aí, então. Bom, a gente tem realmente muitas histórias horríveis. Tem essas que são mais de humor e tem algumas que são tristes mesmo, assim. Tem uma que se chama Em Off, que é sobre um cara que ele começa a ficar com a menina, não sei o quê, mas só em off, porque a menina é negra. E aí ele não, assim, é muito óbvio que é uma questão de racismo, assim, ele não apresenta ela para os amigos, quando ele tá com os amigos, ele não conversa com ela, não troca ideia, nunca sai com ela, né, sempre assim, eles se encontram no ônibus só, então, sabe, é sempre isso, e a gente quis colocar essa história justamente para mostrar que, como essas coisas se relacionam, né, então não é só o machismo, a questão do racismo se relaciona, a questão do classismo se relaciona, tudo, né? Então, essa história é muito triste mesmo, e também a gente teve várias parecidas com essa, sabe?
Então a gente fez questão de colocar, porque não é para acontecer mais, né? Mas aí, nesse caso, será que não é porque ele tinha um outro relacionamento? Tem algum detalhe que ela deu assim? Porque às vezes muitos homens pode acontecer isso, né? Deles já terem um relacionamento. Aliás, saiu uma pesquisa, né? Mais de 50% dos homens que estão no Tinder são casados, têm um relacionamento sério. Então, que beleza. Mas justamente por isso a gente quis trazer autoras que não fossem brancas, né? Autoras racializadas, porque elas também trazem essa visão, né? Então, assim, a autora dessa história, ela é uma pessoa negra. Então, isso já muda muito o recorte, né, da história. Tanto que tem vários momentos que a gente tem um grupo com as artistas, e vários momentos a gente entra nesses debates, né? E aí o que as artistas racializadas trazem é isso, gente, essas experiências que vocês, que são mulheres brancas, têm, a gente entende e tal, mas a gente tem outra visão, entendeu? Não dá pra passar a régua de que o único problema é o gênero, porque não é. Se você pegar uma história de uma autora negra, vai ter esse recorte também, entendeu? Então, esse livro também quer trazer isso, né? Outras vivências que não só a mulher branca, né? Pô, tem tanta coisa pra gente discutir dentro desse tema. Então, e a questão, acho que pra mim foi surpresa, mas não tanto, a questão da gordofobia, assim. Eu fiquei muito chocada de ver muita história desse mesmo tipo, né? Que o cara sai com uma moça gorda, mas só fica com ela escondida dos outros, assim. Tem vergonha. Ou chega a falar pra elas, né? Eu não vou te namorar porque você é gorda, minha mãe não aprovaria você. Você é muito diferente de mim. E então você vê como a pressão estética, ela tá infiltrada até nas nossas relações mesmo, né? Até na nossa subjetividade, de um jeito muito perverso, assim. Viu? Fiquei curiosa aqui, a gente até chegou... Ai, desculpa. Imagina. A gente até chegou a ter histórias do cara que fez greve de sexo pra menina emagrecer. Nossa, menina, greve de sexo. Essa não entrou, né? Essa não entrou, porque a gente ficou assim, mas pra vocês terem noção do Esse é o pódio da autoestima, né? Ele se achando um troféu pra isso ainda. Ridículo. Não, e acha que tá fazendo bem, né? Fala assim, eu sou a sua bola, mãe, eu sou motivadora te ajudando. Ai, que horror. Troféu. Essa a gente não colocou justamente por isso, assim, mas pra vocês terem noção da profundidade da coisa, sabe? Gente. Duas coisas que vocês falaram, uma é troféu e outra é gatilho. Tem uma história também que é o troféu lésbico, né? Lembra, Carol? Quer falar dela? Troféu lésbico é quando o homem, tipo, começa a ficar com uma mulher que se diz lésbica, ou que se entende no momento como lésbica, e começa a ficar com um homem e vê que, na verdade, é bi, que acontece com bastante gente. E aí ele se vangloria de ter conseguido converter uma lésbica a ficar com homens, assim. E, enfim... Show de bizarrices. Show de horrores. Essa história tem um final feliz, mas ela é difícil de ler. E assim, pra gente, nossa, pra quem acredita, a gente tampou o umbigo na hora de ler, cara, essas histórias, porque tinha umas muito barra pesadas, né? Assim, histórias que a gente preferiu que não entrassem. Tinha, por exemplo, para entender que de pai para filho também, né? Onde que essas pessoas aprendem a se relacionar? Teve uma história que foi assim, deu ânsia de vômito quando a gente leu, que era o pai, a menina dizendo, o boy dodói da minha vida é o meu pai. Ele incentivava o irmão dela a ver ela tomando banho, nua. E o que aconteceu depois? O irmão estuprou a menina. Entendeu? Deus. Então, assim, essa história ela jamais entraria no livro, mas ela foi enviada. Ela é real. Né? Então, assim, umas histórias bem puxadas. E você vê como que é importante ter aberto esse espaço de escuta. Por mais que a gente seja uma iniciativa relativamente pequena, mas, assim, a gente teve relatos, por exemplo, de mulheres que mandaram as histórias. Foi até engraçado. Ela falou assim, eu acabei perdendo esse texto que eu mandei para vocês, mas eu queria que você, por favor, me mandasse ele de volta, se você tiver. Claro que eu mandei. Mas, porque isso foi muito importante para o meu processo terapêutico. Eu comecei a escrever sobre todas as situações que me traumatizaram, e isso está me levando para um lugar melhor. Cara, eu fiquei muito emocionada quando isso aconteceu. A escrita é muito importante, né? Porque você consegue visualizar coisas que não estavam tão nítidas, né? Exatamente. E aí, eu fiquei pensando... É demais, e tem... A gente só Deixa a Aline agora. Um parênteses. Fala, Aline. Não, só que eu fiquei pensando, se vocês, assim, primeiro essas histórias muito difíceis,
vocês tiveram alguma devolutiva do tipo, vamos te apoiar de alguma forma psicologicamente ou não? Acabou ali, obrigada por enviar a sua história, porque realmente foi isso que vocês se propuseram a fazer. E a outra coisa vocês notaram um comportamento nessas mulheres, que isso eu vejo muito em amigas, assim, também, de, tipo, aceitar migalhas. Então, assim, mas tudo bem, porque pelo menos foi isso. A gente tá muito condicionada a isso, né? Como que foram essas duas questões? Se aí vocês quiserem distribuir aí. Elô, pode falar. Então, a gente não se propôs a fazer esse tipo de apoio porque a gente também tem que aceitar os nossos limites, né? Total. A gente não tem formação em psicologia. Às vezes você tenta apoiar e pode acabar mais atrapalhando, né, do que ajudando. Então a gente não deu esse tipo de apoio e também desde o começo a gente disse o que a gente ia usar essas histórias, né? Então, é importante, a gente até fala assim, poxa, se você precisar de ajuda, por favor, procure ajuda e tal, mas a gente nem tem como, não tem ferramenta, né, pra isso, infelizmente. Eu acho que a questão da migalha, acho que ela é o coração de tudo, né? Nossa autoestima, desde a infância, é muito minada, né? Por várias instâncias, né, da vida. E isso faz com que as mulheres se submetam a situações cada vez mais bizarras. Tipo, me senti desconfortável com isso, mas deixa pra lá. Vai deixando pra lá, até que a coisa vira uma bola de neve, né? De abusos e manipulações de todo tipo, né, Bebel? Sim. Bom, tem mais alguma história aí pra gente fechar aqui a conversa? Que vocês não tenham falado e que vocês acham importante? Eu acho que a gente... Fala, Carol. O outro tema recorrente pra não chorar. desculpa. A gente precisa fazer um emoji de chorrindo, porque é a expressão que a gente mais usa, cry. Porque assim, é um místicozinho velho. Não é possível, sabe? Chorando de nervoso, Chorando rindo de de nervoso. A Fala. do jejum, que é o tema... Apareceu bastante, desculpas para broxadas, né? E broxada normal, né? Normal, A gente gente. entende. Tá tudo bem, caras. Tá tudo certo. Só que as desculpas são incríveis, né? Esse por exemplo, ele tem essa broxada e fala que a culpa é do jejum intermitente que ele estava fazendo, que deixou ele descontrolado ali, ele não conseguiu. Aí ele foi embora ainda com uma desculpa de que, eu não devia ter saído com você, porque eu tô fazendo esse jejum, eu tô muito nervoso. Assim, sempre um jeitinho de transferir a culpa pra pessoa e não pra si mesmo, né? Sim. A gente teve respostas de nutricionistas nessa tira, porque a gente falou dessa tira, a gente publicou. Uhum. E nutricionistas falando, corram de caras com jejum intermitente. Eu ri. Mas por que? Broxa mesmo? Ou porque é uma... Gente, não sei dizer, mas assim, a nutricionista vive falar falar, assim, sabe, assim, nutri Adriana, sei lá. Falava, gente, Não, e como eles não estão preparados pra isso, né? Como já vai com aquela ideia de que tem que ser imbrochável, né? Pois é, e assim, por quê, né? É isso por que homem não pode chorar, por que homem não pode broxar? Gente, tá Exato, tudo essa certo, construção todo mundo é toda. humano, sabe? É. Então a gente precisa tentar, a gente tá tentando ajudar nessa desconstrução mesmo, do que tá tudo bem, entendeu? Mas é muito engraçado que a gente também posta, tem um alto índice de engajamento, né, Carol? As pessoas, aí as mulheres respondem alguma coisa positiva, muitos homens invariavelmente vão lá e começam uma discussão acalorada, assim, nas tiras, né? É isso, porque são visões de mundo diferente, né? Agora, só pra gente fechar aqui, Elô, quer acrescentar mais alguma coisa? E queria, assim, se vocês pudessem tirar uma essência de tudo isso, e principalmente pensando nas futuras gerações de boys, pra eles não serem tão dodóis, o que vocês tirariam disso tudo? Pode começar pela Elô. Olha, eu acho que esse livro, ele é o que as meninas falaram no começo. Ele é um espaço de acolhimento para as vítimas, né, para quem passou por isso, e é um espaço para os homens se autocriticarem. Então, olhar para isso não como uma ridicularização deles, né, ou apontar um dedo apontado na cara, uma acusação, não é isso. Mas é de entender o que não é para ser mais repetido. A gente tá em 2023, não é mais para você dar tapa na sua namorada, ela tendo pedido para você parar, não é mais para você assumir que a mulher vai limpar a sua casa, vai cozinhar para você, sabe? Vamos entender que nós somos adultos, maduros, a gente
pode falar dos nossos sentimentos sim, e abrir a vulnerabilidade também, né? Que esse livro acho que também é muito sobre vulnerabilidade. Então a gente espera que seja isso, que seja um objeto de mudança, né? Muito bom. A gente gostaria que essas histórias que a gente está trazendo, elas virassem assunto nas rodinhas de conversa, na mesa de bar, sabe? Para dizer, você viu aquilo ali, como, putz, cara, realmente, tá, melhor não fazer isso, não. A gente gostaria muito que fosse isso, uma ferramenta de mudança, de fato, sabe? Porque para que esses boys dodóis se tornem homens melhores, né? Todo mundo erra, gente, mas quando a gente percebe que é uma coisa sistêmica, acho que cabe uma conversa boa, né? Carol. Bom, elas falaram tudo, né? Ficou por último, agora se vê. Então desenha aí pra gente. Eu acho que, assim, de certo modo, a publicação é bem didática no sentido da gente apontar nossos incômodos, né? Nossos desconfortos. E para que os homens possam se rever mesmo, né? Que é isso que a gente precisa. O feminismo, né, lutou por tantos anos sobre várias pautas para acesso ao mercado de trabalho, para conquistar posições de poder na sociedade. Só que está na hora da gente rever as relações afetivas, né? Porque o machismo ainda está nesse lugar. E esse lugar é muito doloroso, né? Para quem passa por esse tipo de situação. Então, a gente está conquistando muitas coisas na esfera pública, mas na esfera privada também precisamos avançar, sabe? E sem os homens se revendo, não vai ser possível a gente ter relações mais saudáveis, né, no futuro. Muito bem, adorei aqui a nossa conversa. Muito obrigada, Aline Dini, essa edição especial do Mulher 4.0. A gente vai deixar o link aqui também para quem quiser apoiar esse livro. E quem sabe a gente tê-los em mão em breve. Previsão é de quando? A gente está trabalhando duro para conseguir lançar na Bienal de Curitiba, que vai acontecer na segunda semana de setembro. Ah, legal. E o lançamento em São Paulo na sequência, né? No comecinho de outubro, provavelmente. E quem quiser já ter o gostinho de ver as tirinhas ali, quais são os instas aí? Vamos colocar pra galera seguir. O meu é @bebelbooks. Tá. Meu é @carolito.hq. Seu, Elô. E o meu é Elodângelo Arte. Todas as redes sociais. Tudo junto, vai direto. Isso, vai direto. E vamos repetir aqui o link mágico do sucesso do projeto, que é catarse.me/boydodói. A gente quer atingir a meta, a gente quer dobrar a meta e a gente conta com todos vocês. Muito bom, meninas. Obrigada, Bebel. Obrigada, Carol, Elô. E é isso aí. Vamos lá apoiar, né? Porque eu tô doida pra ver esse livro. Tomara que seja Obrigada, um sucesso. gente. Obrigada. Até a próxima. Mulher 4.0. Mais respeito. Mulher 4.0.